Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais uma aula remota de P 11 de junho, professor. É o clima da paixão, cara. 11 de junho, clima da paixão. O que a gente faz quando tá apaixonado? A gente ordena vetores recursivamente? Não deveria, cara. Mas amanhã é dia dos namorados, professor. E aí o senhor vai ordenar um vetor, cara? Talvez, cara, talvez, cara, talvez, não sei. Amanhã é quinta-feira, cara. Eu vou trabalhar feito um louco. Então, assim, tristeza, né? Pá, chega aquele dia que o único problema do cara é: onde que eu vou encontrar um lugar pra jantar à noite? Não é uma coisa que eu vou ter esse problema esse ano. Senhores, hoje é o dia de a gente continuar. A gente foi apresentado aquele conceito levemente doido de recursão na segunda-feira. Aí hoje é quarta, tal, a gente vai estender um pouco mais esse conceito. O que, que é? A gente vai mostrar mais um exemplo. A gente tem. Vocês viram comigo o exemplo da multiplicação recursiva. A gente viu o exemplo do fatorial recursivo, que foi o primeiro. Normalmente o fatorial é um exercício que a gente faz recursivamente dessa forma, porque ele é bem intuitivo. A definição recursiva de fatorial normalmente é a mais conhecida, é a que a gente aprende na matemática, tal, no ensino médio. Se vocês lembrarem bem o ensino médio de vocês não aprenderam programação lá, então vocês não sabiam. Para vocês não existia a forma interativa de fazer coisas. Você só aprendiam recursão. Se vocês olharem todas as coisas que vocês aprenderam no ensino médio, muitas delas são recursivas. Por quê? Não tem iteração. Você não tinha um comando para no ensino médio. A matemática ensina para vocês o comando para. Olha a coisa engraçada, né? Vocês aprenderam recursão, vocês aprenderam fatorial, vocês aprenderam Fibonacci, tudo usando as definições recursivas quando vocês estavam no ensino médio, né? Então, assim, é um chaveamento diferente. A gente está aprendendo um negócio que, na verdade, vocês já sabiam antes, né? E aí que vem a chave. Pô, cara, realmente é um negócio que o computador consegue lidar de uma maneira bem diferente. Eu falei, pois é, bem diferente mesmo. Qual o ponto então da aula de hoje? A gente vai passar por alguns conceitos hoje. O primeiro é a gente vai tentar resolver a ordenação do vetor com uma versão recursiva. A gente já sabe a versão interativa, já, tranquilo. A gente vai tentar quebrar ela numa versão recursiva para a gente ver como não é complicado demais, tá? Até algumas coisas que são complicadas às vezes são. Mas se você entendeu basicamente a mecânica do que é a repetição e como é que você encaixa ela na recursão até entender o critério de parada, você mata a recursão. E é o que eu sempre digo: como é que você começa a definição de uma recursão, de um algoritmo de recursão? Como é que ele para? Então a gente fez a mesma coisa aqui na multiplicação. Como é que ela para? Quando é que eu não chamo aquela função de novo? Aí você cria o caso de parada. O que o caso quando para retorna? Aí beleza, aí você viu que a multiplicação, quando o multiplicador é 1, ele não chama mais a multiplicação, a gente retorna o próprio número que tem que ser multiplicado, é o critério de parada. Então, a gente vai fazer uma coisa similar aqui, agora pensando na ordenação, tá? Por que eu quero fazer logo isso aqui? Porque depois que terminar essa parte de recursão, a gente vai ser apresentado ao struct. Então a gente vai ver como é que o struct funciona no Go. A gente vai aprender junto, tá? Eu tô querendo fazer muito essa série aprendendo junto com os alunos, porque mostra para vocês que linguagem de programação é muito importante você saber a primeira, gostar dela, tal, mas a gente nunca fica muito assim apegado à linguagem de programação, porque ela é só uma ferramenta. Quando você chegar ao ponto de, cara, eu vou fazer um outro projeto, naquele projeto lá, a melhor linguagem é TypeScript, você não vai trocar de linguagem sem nenhum tipo de apego. Não, tranquilo, eu vou fazer com TypeScript. Aquele projeto ali, a melhor linguagem para fazer com ele é C++. Você muda. Então, linguagem de programação não é uma coisa que a gente se apega. A gente fica bom, a gente, obviamente, pode criar uma certa expertise avançada naquela linguagem, você domina muito uma ferramenta e tal. Mas ela é só uma ferramenta, você não se apega a ela, tá? Então, a gente vai ver como é que esse projeto aqui, tipo, você vê que eu sei um pouquinho de programar, né? Aí eu, tô vendo como é que a gente faz esse Go junto com vocês. E ver como a gente consegue manter as boas práticas de programação independente de linguagem, que é uma coisa bem legal também, tá? Então vamos lá ver aqui. Deixa eu abrir aqui um terminal, né, cara? Nem abri o terminal ainda. Olha que loucura. Vamos abrir aqui o terminal. Lembrando, no final da aula, na aula de segunda, eu já tinha colocado os fontes
lá no GitHub, tá? Eu avisei para vocês lá no grupo, para quem perdeu o grupo aí, tá lá no GitHub já, toda essa galerinha aí. Vamos lá. Recursão, cara. Rapaz, né? Recursão LS não existe não, professor, só tá muito rápido. Foi mal. Estamos aqui nesse cara. Vamos lá. Operação.go, vamos executar. Então, como é que vai começar aqui? A gente vai sair. Como é que eu vou explicar para vocês? A gente vai sair de lembrar o entendimento do algoritmo não recursivo, algoritmo iterativo, que faz iterações, né? Então, o que a gente entendeu? Que a operação núcleo, o núcleo da operação da ordenação, o que é? É você pegar o menor elemento do vetor e colocar na primeira posição. Esse é o cara aqui que faz a operação mais importante do teu vetor. Então, você anda no vetor, pega o menor elemento e põe na primeira posição. É só o que você tem que fazer. Tá legal. E aqui a gente diz qual é o ponteiro do pequenininho, do menorzinho. Tá? Pô, beleza, tal. Aí o que acontece? Aí você tem um para aqui em cima, que qual é o objetivo desse para? O objetivo desse para é andar no vetor todinho, entendeu? Ele está toda hora diminuindo o tamanho do vetor. Tipo, no primeira parte o vetor é como se fosse o vetor inteiro, depois a segunda parte, a terceira parte, até chegar ao tamanho do vetor que a gente quer, tá? Então eu vou fazer aqui uma versão desse algoritmo com um pedaço dele recursivo. Dá para fazer ele todo recursivo, mas a gente vai fazer um pedacinho só. Por quê? Lembra que a gente falou aqui, na hora que eu estava montando esse algoritmo com vocês, que ele tem dois, esse cara tem dois pedaços? Ele é verdade, um algoritmo que a gente juntou 3 tarefas. Primeira tarefa, andar num vetor inteiro. Segunda tarefa, pegar o menor elemento, encontrar o menor elemento de um vetor. Terceira tarefa, trocar caras. A gente juntou esses 3 algoritmos e fez esse algoritmo aqui, que é o Selection Sort. Tá? O que a gente vai fazer agora? Eu vou trocar uma das coisas que esse cara faz por uma versão recursiva dela. Então eu vou fazer a primeira mais simples. Qual é? Esse cara que está aqui no começo, ele vai ser o cara que eu vou tornar recursivo. Show de bola? Bem bobinho. Então como é que vai ser? Esse para aqui ele vai de 0 até o tamanho do vetor menos 1. Porque a gente entendeu que, cara, eu estou andando no vetor. Quando o vetor tiver uma posição, eu não tenho mais que ordenar vetor, professor. Já foi. É verdade. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o laço recursivo, a chamada recursiva, trabalhar com esse cara aí. Então, a chamada recursiva vai toda hora. A gente vai fazer como se fosse o algoritmo de encontrar o menor elemento de um vetor e trocar ele com a primeira posição. Só que a gente vai chamar ele recursivamente, passando um vetor de tamanho diferente para esse cara. Olha que loucura, né? Então, como é que vai funcionar? Aí vem a ideia de a gente entender como é que o algoritmo recursivo, os algoritmos recursivos devem funcionar para funcionar bem, para o nosso problema aqui trabalhar bem legal. Então, vou repetir a fórmula que eu dei para vocês na aula passada. Como é que você faz um algoritmo recursivo? Todo algoritmo recursivo você deveria começar com um if-else. É a dica que eu dou. Começa com if-else, professor. Por quê? Porque você já começa no fundamento. Qual é o fundamento básico de um bom algoritmo recursivo? Eu vou chamar aqui, ó, selection sort recursivo. Opa. Deixa eu voltar aqui. É que eu sem querer. Selection. Vou chamar de selection recursivo. Pronto. Não, tem que ser só. Selection sort. Não, vamos. Bora fazer bonito, professor. Selection sort recursivo. Tá, vamos começar com ele aqui. Primeira coisa que a gente vai colocar lá. Pensa quando você vai fazer um algoritmo recursivo, não pense em parâmetro ainda e não pense em tipo de retorno, tá? Não pensa nisso ainda não. O que você tem que fazer? Você tem que lembrar da matemática. É um if-else. Então, o que você pensa em colocar no if? O critério de parada. Qual o critério de parada do selection sort recursivo? A gente já sabe. Quando o vetor que a gente tiver que ordenar tiver só uma casa, parou. Não precisa retornar nada.
Então esse nosso algoritmo recursivo ele ainda tem uma característica. Ele não é um cara que retorna alguma coisa. Ele só faz. Ele não retorna número para ninguém. Ele só faz as coisas. Tá? Então assim, o que vai acontecer? Então assim, o selection sort, quando ele chegar nesse cara aqui, quando o algoritmo tiver o tamanho do vetor for maior que 1, tipo assim, ó, aí você escreve assim, vetor, o tamanho vetor for igual a 1, o que ele faz? Faço nada. Do contrário, aí o que você vai fazer? Se não for o primeiro cara, aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar, eu vou descrever aqui o que a gente está fazendo. Alguém está com uma dúvida? Levantou a mão? Não, saiu. Pessoal, lembrem sempre, pessoal. Qualquer dúvida, levanta a mão, abre o microfone, fala, escreve que agora eu estou mais de olho aqui no chat e não vou deixar passar tão batido e tal. Podem perguntar. O que você faz? Se o tamanho do vetor não for igual a 1, faz nada, porque o vetor de tamanho 1 está ordenado. Se não for o tamanho 1, você pega o menor e coloca na primeira posição. E depois, o que você faz? Você chama o selection recursivo, o selection sort recursivo com o vetor uma casa a menos. Ou sei lá, com o vetor 100, excluindo o contador começando da segunda casa, ou da segundo elemento, do segundo endereço. Aí, pô, se ele terminar, terminou. É isso aqui, ó. O nosso algoritmo recursivo não vai ter return. É um método recursivo, ele não é uma função recursiva. O que é normal também, tá? Lembrando vai chegar, quando o tamanho do vetor chegar a 1, parou. Se não for igual a 1, significa que ele é maior que 1, tá? Então, se ele é maior que 1, pega o primeiro, coloca na primeira posição e chama o selection sort com o resto do vetor. Professor, diga, Chúlio. Não tem que colocar em comentário? Não, isso aqui é só a ideia. Eu não estou escrevendo o algoritmo, não, Júlio. Isso aqui eu estou conversando com vocês. Isso aqui é um proto-algoritmo. Isso aqui é só a ideia. A gente vai substituir tudo que eu escrevi aí pelo código real, tá? Só que eu quero fazer algumas considerações importantes sobre isso aqui. Tá vendo esse negócio aqui, ó? Faço nada. Esse faz nada fica meio estranho. Tu diz assim, pô, eu vou ter um código que ele entra, entendeu? A Fernanda fez uma pergunta legal aqui. Professor, qual a diferença entre método e função recursiva? É assim. Na verdade, é um outro nome, Fernanda. É entre função e procedimento. Tá? Qual é a diferença entre um procedimento e uma função? Isso independente de ser recursivo. Tá? Procedimento é uma coisa que ele executa e acaba. Ele não retorna nada para quem chamou ele. Ele simplesmente faz a tarefa dele. E vai embora. Função é alguma coisa que você passa alguma coisa para ela fazer, ela faz e quando ela termina, ela te retorna algo. Tá? Tanto funções quanto procedimentos podem receber parâmetros na sua entrada, tá? Mas somente as funções retornam alguma coisa para quem o chama. O procedimento não retorna nada. Quando ele termina de executar, você assume que ele realizou aquilo que ele tinha que fazer. Agora, o que é método? Método é a implementação de um comportamento de uma classe que um objeto tem. E os métodos podem ser métodos que são funções e métodos podem ser métodos que são procedimentos. Tipo, os métodos que não retornam nenhum valor para quem chama eles é um procedimento que você implementou naquele método. O método que retorna alguma coisa para quem chamou ele é uma função que você implementou naquele método. Então, método é uma coisa que a gente vai falar muito assim, porque hoje em dia a orientação a objeto está muito comum, mas a gente agora deixou de chamar função e procedimento. O pessoal chama mais método. Mas a gente tem essa diferenciação histórica, que eu gosto de falar, entre esses dois termos. Tá? Função que retorna algo, procedimento é algo que não retorna. Então, uma função recursiva é algo que, ao executar, ela vai retornar algo para alguém, para quem chamou ela.
um método e um procedimento recursivo é aquele que faz o trabalho dele, mas não retorna nada para quem chamou, tá? Show de bola, Fernanda. Ótima pergunta, tá? Ótima pergunta mesmo. Vamos lá, galera. Então, o que eu vou fazer agora aqui? Aí eu vou fazer um negócio com vocês aqui. Tipo, quando o tamanho for igual a 1, ele não vai fazer nada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar esse if aqui para ele não ficar muito estranho, tá? É nessas horas que você tem a liberdade poética de fazer alguns ajustes. O que significa? Se o tamanho do vetor, for maior que 1, aí ele vai fazer esse cara aqui, ó. E acabou, né? Acabou. Como assim, professor? Acabou. Acabou, cara. Acabou. Quando esse método for chamado, quando o tamanho do vetor for diferente de 0, ele não vai fazer nada, que é exatamente o que a gente quer aqui, ó. Então, esse cara todo aqui a gente pode apagar, pô. Então, o nosso método recursivo, ele vai ser desse jeito aqui, ó. Se o tamanho do vetor for maior que 1, pega o menor vetor e coloca na primeira posição. Chama o selection sort recursivo começando do segundo endereço. E se ele for menor que 1, ele não vai fazer nada, vai passar aqui e vai terminar o método, como se nada tivesse acontecido, entendeu? Essa é a hora que a gente faz aquela análise crítica do nosso algoritmo. A gente entende como é que o algoritmo funciona e implementa ele para ficar um pouquinho menos cabocão, menos IP, entendeu? Então assim, agora eu vou trocar isso aí por código, de verdade, tá? Vamos pensar agora. O que eu preciso passar como parâmetros aqui pro meu vetor? Então assim, você vai passar um vetor, aí o que você quer dizer, o que você quer passar como informação para ele? Bem, eu vou passar para esse meu método aqui o seguinte. Eu vou passar para ele o endereço do início do vetor. Então eu vou colocar assim, index início, vai ser um int, tá? O index início, porque é esse index início que vai andar, tá? E depois eu vou passar o próprio vetor, tá? Legal? Olha aí, olha a parada, né? Aí o que você vai fazer aqui? Bem, você vai fazer o seguinte, ó. Enquanto... Olha o que eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar esse cara aqui, ó. Eu vou pegar o critério de rolagem, de rolagem do algoritmo recursivo, tá? Se o vetor index início for, assim, se o vetor, o index início for menor do que o tamanho do vetor menos 1, então, assim, tá aqui o vetor, né? Vou pegar o len dele aqui. Se esse cara aqui for menor que esse, significa que o vetor é maior que 1. É a pergunta que eu tinha colocado ali no lugar. O vetor que eu recebi, ele é maior que 1? Porque o index início ele vai sempre me dizer qual é o tamanho do vetor, tá? O que eu vou fazer? Pegar o menor elemento e colocar na primeira posição. Aí nesse caso aqui, você vai fazer só esse cara que está aqui dentro, ó. Só esse carinha que está aí, tá? Aí o que eu vou fazer? Fazer o meu trabalho de recursão aqui, ó. Esse algoritmo aqui é aquilo que eu falei para vocês. É aquele algoritmo que ele trabalha no empilhamento. Ele está empilhando a chamada recursiva, tá? Vai chamando. Porque o único trabalho que ele está fazendo aqui é esse cara aqui. Então deixa eu pegar aqui. Conte index início. Cadê aqui? Conte início, índice menor. Vai ser o index início. Aí eu vou ter o conte que vai ficar ali dentro e o índice do menor. Conte início a gente não vai usar aqui nesse caso. Então, o conte início a gente não usa porque o conte início na verdade vai ser o nosso index início. Olha que legal. Olha a loucura. Olha a loucura. Então, peguei aqui. Esse cara aqui é o cara que faz o passo recursivo. Se eu entrar aqui nesse cara, significa que o vetor tem mais de um. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu troquei aquela linha. Pegar o menor elemento e pôr na primeira posição. Então, o que ele fez aqui? Aqui até agora ele encontrou o menor elemento. Agora a gente vai fazer a troca.
Tá, papapá. E esse cara aqui, o que eu vou trocar? O vetor não é o count início, ele vai trocar pelo index início, que é o cara que eu passei para ele. Pelo endereço do menor. Tá? Então esse cara aqui, o que eu fiz aqui? Esse bloquinho de código vocês já aprenderam antes. O que é o objetivo dele? Varre o vetor, pega o menor elemento, troca de posição com a primeira posição. Onde tiver o menor, ele vai trocar de posição com o primeiro elemento. Tá? Agora, você vai chamar o selection sort recursivo com o vetor começando do segundo endereço depois desse. Então o que você vai fazer? Agora o que você vai fazer? Você vai pegar essa mesma função aqui, ó, selection sort recursivo. Quem você vai passar como parâmetro? O index início que você está trabalhando aqui, mais um, vírgula, vetor. Acabou, cara. Acabou. Supostamente acabou. Esse é o algoritmo que recursivamente, ele vai ordenar o vetor utilizando a abordagem de pegar o menor elemento e coloca na primeira posição. Tá? É esse cara que ele faz aqui. Ah, esse cara aqui, peraí, tá. Professor, e se esse if aqui der falso? Ele não vai fazer nada, porque o vetor já está ordenado. Ele para. Ele chegou lá na primeira posição e parou. Tá? Bora testar. Agora vamos lá, tomar um... Francisco, esse aqui é a brincadeira toda. O critério de parada, quando a gente escreveu o algoritmo, vou repetir aqui de novo. Vamos lá. Vou colocar aqui o nosso sorte recursivo. Papapá. Esse aqui eu vou colocar if critério de parada else. Aqui o que acontece aqui no else? Aqui no else é o passo recursivo. Então, esse cara aqui, galera, é tipo o protótipo de uma função recursiva para vocês. Critério. Tá. Se critério de parada faz algo sem chamar a função sorte recursiva. Else, esse aqui é o critério de parada. Se critério de parada faz algo sem chamar a função sorte recursivo. Se não, aqui é o passo recursivo, alguma coisa aqui vai chamar de novo a função sorte recursivo. Tá? Aí o que aconteceu aqui? O critério de parada desse cara aqui, qual é o critério de parada do nosso sorte? É quando o vetor tem tamanho 1. Aí eu pergunto para ti, o que tu precisa fazer quando o vetor que tu recebe para ordenar ele só tem uma posição? Nada. Não faz nada. Nada, professor. Faz nada, pô. Já está ordenado. Tem uma posição. Então, quando o critério de parada é atingido, o vetor tem 1, acabou. Você não faz nada. Tá? Qual é o passo iterativo? Você pega um vetor que tem tamanho maior que 1, você vai pegar o menor elemento, põe na primeira posição, troca de lugar, põe ele na primeira posição e chama esse método de novo para o vetor com o endereço começando depois desse primeiro cara que você recebeu. Aí vai. Tem uma hora que esse cara naturalmente vai chegar, o vetor vai ficar com uma posição, é que você tem que fazer nada. Então o critério de parada é quando o vetor deixa de encaixar no passo recursivo. Tá aqui, ó. Então, enquanto... o que eu fiz aqui? Eu troquei a lógica. Ó, enquanto o vetor não atingir o critério de parada, faz o passo recursivo. Quando ele atingir, sai. Caraca, professor, é um outro jeito de fazer. É um outro jeito, entendeu? Mas ele é bem natural de fazer, até vou dizer para vocês, tá? Então, é um outro jeito de fazer o algoritmo. O primeiro cara, se eu chegar no critério de parada, faz alguma coisa. Se não, faz o passo recursivo. Esse cara aqui enquanto eu não chegar no critério de parada, faça o passo recursivo. Quando eu chegar, sai fora.
Parei. Porque quando eu preciso parar aqui, eu não preciso fazer nada. Aí por isso que eu inverti o cara. Eu vou deixar esse cara aqui nos comentários aqui, pra caso vocês queiram usar ele pra, sei lá, usar, né? Como ideias aí pra fazer coisas. Aí é com vocês. Deixar do jeito que tá aqui eu vou deixar. E vocês usam da melhor forma possível. Vamos lá. Eu vou fazer agora um teste. Bora fazer um teste. Então vou aqui no Algebra Vector. Pegar aqui na parte de baixo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o vetor x. Já tinha pego o vetor aqui, né? Vou pegar um vetor x aqui. Vetor x. Eu vou pegar o vetor x. Opa. Opa, é o Algebra Vector. Como é que eu tinha feito esse negócio aqui da última vez? Cara, eu tinha tirado esse cara daqui e eu tinha feito, eu acho que assim, ó. Eu acho que é isso aqui que funciona. Aí eu vou colocar aqui... Vamos lá. Como é que você testa um algoritmo recursivo para ele não estourar a tua máquina? Tu primeiro testa o critério de parada. Simples assim. Primeira coisa, tu tem que testar o critério de parada. Ele vai conseguir ordenar um vetor de tamanho 1? Tá? Então, obviamente, não vai tentar fazer loucura, entendeu? Então, assim, o que é loucura, pessoal? Não faz loucura, não faz uma coisa dessa, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou imprimir direto o vetor. Eu não vou fazer o método de impressão vetor aqui porque não é o objetivo, tá? Mas, obviamente, eu queria importar aqui e tal, mas o meu objetivo aqui é só treinar a recursão. É uma demonstração mais para vocês verem. Não é algo que eu vou fazer, vocês implementarem em prova agora, tá? O máximo que vocês vão fazer em implementação de prova é Fibonacci, a soma, a multiplicação, essas coisas. É isso que eu vou pedir numa prova para vocês. Fazer esse tipo de coisa aqui já sai do contexto aqui do que é necessário para essa disciplina aqui, tá? Selection Sort recursivo. Calma que eu ainda vou fazer muito ajuste aí, galera. Eu sei que vocês já estão me corrigindo. Obrigado. O que vai acontecer aqui? O nosso Selection Sort, a gente... Eu vou... Ainda não, Abraão. A prova de sexta, que vai começar amanhã à noite, ela tem umas paradinhas aí. Na verdade, eu vou começar a fazer ela logo depois da nossa aula aqui, eu já vou começar a fazer essa prova. Vou montar a provinha pra vocês. Vai ser gostosa, vai ser legal. Confia. Confia, vai ser bacana. O que vai acontecer, galera? Eu vou passar o vetor com o tamanho. Então, assim, esse cara aqui, na verdade, eu vou passar assim, ó. Isso, vou passar desse jeito que tá aqui, cara. O vetor, o tamanho do vetor, o que ele vai começar aqui, cara? Selection Sort é o índice do começo do cara. Então, vamos lá. Esse cara aqui é o índice do começo, esse aqui é o tamanho do vetor. Bora ver. Então, assim, o índice do início. O vetor tem uma posição. Ele vai me dizer se esse vetor aí vai ordenar ou não. Bora ver o que vai acontecer. O que eu vou fazer aqui agora? Deixa eu apagar o Selection Sort original aqui, que a gente não vai usar mais. Quer dizer, deixa ele aí, né? Deixa eu ver se vai ter alguma coisa que vai dar pau aqui. Acho que vou ter que usar a função de matemática aqui. Ou talvez não. Deixa eu compilar, vamos lá. Go, run. Operação. Sabia, cara. Linha 18. O que eu errei? Fatorial, FMT, sintaxe error. Eu devo ter errado alguma coisinha na hora que eu copiei alguém de algum lugar. Salvei. Deixa eu ver. Isso aqui. Oh, não, linha 83, desculpa, pessoal. 83, cara. Vamos lá. Unexpected.
Deixa eu ver aqui o que eu errei. O que eu errei na hora de inicializar esse vetor danadinho. Tô sempre errando alguma bobagem. Deixa eu ver comentários. Como é que é? Que compartilhar a tela o quê, rapaz? Tu tá muito espertão, meu irmão. Ei, cara. Cara, se eu tivesse resolvendo a questão, aí, pô, tudo bem, mas eu não vou resolver a questão, cara, e talvez então não seja tão legal. Deixa eu ver aqui, cara. Eu não queria fazer isso, mas. Tá, vamos tentar fazer. Eu tô querendo fazer esse negócio aqui da forma mais simples possível, só pra eu não pensar muito. Eu tô querendo pensar na parada mais do tipo, como é que eu faço o cara funcionar rápido sem eu dar pau. Vamos ver aqui. Vamos lá. Opa. Ele precisa realmente ser isso, cara? Não, eu não queria que fosse isso, meu irmão. 83 e 85. Opa, o que é isso, rapaz? Eu tô errando alguma coisa mais boba aqui por cima. Tem uma chave a mais, cara? E, pô, é mesmo. Valeu, João. Oi. Erros diferentes. Esse é o tipo de erro que eu gosto. Linha 42, não tem troca. Ah, é, cara. Eu tenho que botar a função troca aqui, bicho. Olha, eu esqueci. Cadê a função troca? Ah, não, a troca tá aqui no selection. Tá aqui. Pô, professor. Garoteou, professor. Foi mal. Temos melhor aí, ó. Imprime vetor. Tira esse imprime vetor, professor. Cadê o imprime vetor? Imprime vetor. Onde que eu botei o imprime vetor aqui nessa parada? Tá aqui o imprime vetor. Sai daqui, danadinho. Opa! Gol 90. É onde eu queria errar, né? Então a gente põe aqui. Rolou! Rolou, tá. O que a gente tá interessado é mais nesse último carinha aqui, ó. Ele não ordenou o cara. É o que eu queria. O que eu vou fazer agora? Eu vou botar um cara desordenado. 2, 1. Vamos lá? 1, 2. Eu vou colocar o cara mais bagunçado agora. 0. Oi. Professor, tá muito fácil pro senhor. Tá, vou colocar o 5, vou colocar o 9, vou colocar 10, vou colocar 23, vou colocar 2, vou colocar 50, vou colocar 9. Pronto. Aparentemente rodou. Agora, galera, olha uma parada louca. Bora imprimir o vetor a cada chamada inteira recursiva. Vamos lá. Então, selection sort recursivo. Vou imprimir esse cara aqui a cada chamada recursiva, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Olha um negócio que vai ser engraçado. Ele sempre vai. A gente pode imprimir esse cara aqui. Aí, assim, aqui vai ser a magia da recursão que eu vou curtir com vocês. Vocês vão ver um comportamento desse algoritmo quando eu imprimir aqui e quando eu imprimir depois. Então, eu vou imprimir depois de chamar o selection sort e vou imprimir antes. Bora ver o que vai acontecer, tá? Então, vamos usar esse mesmo carinha aí. Deixa eu só fazer o ajuste aqui embaixo. Porque eu não estou afim de imprimir. Se bem que ele vai reclamar desse cara, né? Fatorial de 1, cara. Multiplica 1 vezes 1. Pronto. Só para não ficar um cara muito grandão aí. Olha aí. Essa aqui é a chamada recursiva que está sendo empilhada, tá?
Então, o primeiro vetor que eu passei para ele é esse cara aqui. Tá? Vocês estão vendo que o vetor que está aqui, ó, 2, 9, 10, 23, 50, 50... Pô, ele não... qual o vetor que eu passo como entrada? 5, 9, 10, 13, 22, 2, 5. O que a gente está vendo aqui comparando a entrada com esse cara aqui embaixo? Ele pegou o menor elemento do vetor e trocou de posição com o primeiro. Então, o 2 trocou de posição com o 5. Nessa aqui de baixo, ele já vai pegar esse vetor aqui de cima e vai pegar a segunda chamada, ele vai chamar esse cara aqui, ó. Agora, trocou o 5 com o 9, ó. Agora ele vai chamar esse próximo vetor com esse cara aqui. Tem 2 9. Aí ele vai pegar o 9 e troca com o 9. O menor o elemento é o 9, ele vai trocar com o 9. Depois ele vai fazer, ó, pegar o 9, vai trocar de lugar com 23, ó. Depois o 10 troca com... não vai fazer nada. O 23 troca com 50 e está ordenado. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou imprimir esse cara depois. Cadê aqui? Depois da chamada recursiva. Eu não vou imprimir antes, eu vou imprimir depois. Olha o que vai acontecer. Depois. Entendeu? Então assim, olha o que é engraçado. Desde a primeira versão, cara, ele já está ordenado. Aí, por que, professor? Por que ele faz isso? Porque tem uma característica bem legal aí da ordenação, tá? Recursiva. Quando eu chamar esse cara aqui, ó, olha o que acontece. Olha a loucura, olha a loucura. Quando você chamar o vetor... Eu vou fazer uma animação bem aqui, né? É por isso que eu acho importante você, quando você está estudando algoritmo recursivo, você fazer o teste de mesa recursivo para você entender as consequências do empilhamento, da recursão e do desempilhamento, tá? Então vamos lá. Bora brincar aqui embaixo para vocês verem como é que funcionou. Então, na primeira chamada desse algoritmo aqui, vou botar o vetorzinho aqui, ó. Tá? Ele foi chamado com o índice 0, né? Ó, lembra que eu passei aqui esse cara aqui, tá? Tem uma outra coisa que eu ainda vou ensinar para vocês, que é o que a gente chama de algoritmo de chute ou de kick da recursão. Eu chamei aqui direto o algoritmo recursivo, mas o normal é você criar uma embalagenzinha que a gente chama de o kick da recursão. Mas daqui a pouco a gente fala sobre ele. Na primeira chamada eu chamei esse cara aqui. Então, ele chamou esse cara com esse maluco aqui. Quando ele veio executando aqui, aí ele veio e executou aqui o select source recursivo. Ele veio aqui e tal, ordenou o cara, colocou na primeira posição. Ó, ele colocou o cara na primeira posição, aí chamou esse cara aqui. Quando ele chamou esse cara aqui, essa chamada aqui foi empilhada. Aí o que vai acontecer? Ele chama agora o vetor com esse cara aqui, ó. Ele chama o mesmo vetor, só que agora ele vai começar a atuar daqui, ó. Só que esse vetor aqui não é mais o mesmo. Ele já fez a primeira troca, tá? Ele fez a operação que ele tinha que fazer. A primeira chamada foi com esse número aqui e esse vetor aqui. A segunda chamada foi com esse cara aqui, agora com esse cara aqui trocado, ó. Aqui é 2 e aqui é 5. Ele chamou esse cara. Aí ele vem, entra aqui no algoritmo, troca o cara, aí chama. Quando ele pegou o cara e trocou na posição, o que ele fez? Ele pegou esse algoritmo, esse vetor aqui e trocou o 9 pelo 5. Aí ele pegou o index e incrementou de 2 e chamou a próxima chamada aqui. Esse cara tá na memória, tá parado esperando a execução dele. Esse cara tá parado esperando a execução dele. Esse cara tá parado esperando a execução dele. O que acontece? Quando chega lá no final, quando o vetor tá assim, ó, desse jeito que tá aqui, quando o vetor tá desse jeitinho aqui e ele chama com um tamanho, foi 0, 1, 2, qual o tamanho que tá aqui, cara? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando ele chega no tamanho 5, aí o que ele vai. Aí a próxima chamada vai ser esse mesmo cara de novo. Aí o que ele vai falar? Pô, 50 já está ordenado. Aí o que ele vai fazer? Ele vai terminar, aí ele vai sair desse passo aqui e imprime. Imprimiu.
Aí quando ele imprimiu, esse cara aqui some. Quem é que estava esperando esse cara terminar? O cara do índice 4. Aí ele vai lá e imprime o cara de novo. Aí ele imprime, aí ele sai. Aí quem que estava esperando esse cara terminar de executar? O cara do 3. Quem estava esperando esse cara? Aí ele imprime. Quem que termina de executar? O cara do 2. Só que toda vez o cara já estava ordenado. Entendeu? Então quando ele chega no final, ele está imprimindo. Esse aqui é a impressão da primeira chamada. Entendeu? Aí é que ele imprime. Então, o que está acontecendo aqui? Nesse cara aqui, a gente está vendo a impressão da primeira chamada antes dela ser do empilhamento acontecer. Ela imprime, aí empilha. Tá? Esse cara aqui não. Quem está acontecendo aqui é depois. Ele chegou lá na última recursão, imprimiu. Aí ele voltou, imprimiu. Voltou, imprimiu. Voltou, imprimiu. Voltou, imprimiu. Só que como o algoritmo, quando ele chega lá na última recursão, o vetor já está ordenado, todas as impressões são de vetores ordenados. Tá? Então, é por isso que é legal a gente entender como é que a gente faz o mapeamento de um algoritmo recursivo, para a gente entender por que isso aqui aconteceu. Porque ele já tinha ordenado todo mundo quando chegou no último empilhamento. Quando ele chegou no vetor, e quando ele foi desempilhando e imprimindo, o vetor já estava ordenado, porque ele chegou lá em cima. É o mesmo vetor, ele não está passando um vetor diferente. Tá? Então essa é a causa do algoritmo aqui, ter impresso tudo ordenadinho todas as vezes. Tá? Esse cara aqui é bem legal de a gente implementar, então é um algoritmo bem bobinho. Agora, bora fazer um mais bobo ainda? Bora fazer o algoritmo do... A gente fez o fatorial, bora fazer o Fibonacci, pô. Fibonacci é bobaço, olha lá como é que a gente faz. A gente chama de Fibo, tá? Fibonacci. Fibonacci o que é? É um número, né? A gente define lá. Ah, Fernando aí. Professor, em quais casos é melhor usar recursão do que métodos mais tradicionais? Nenhum. Fernando, em tese, assim, matematicamente falando, assim, na verdade, assim, computacionalmente falando, se você está no mercado de trabalho, está fazendo alguma coisa e tal, não sei o que lá, só use o algoritmo recursivo quando não existe a versão iterativa. Tá? Por que você está dizendo isso, professor? Porque a versão iterativa é mais rápida e consome menos recursos. Mas qual é o problema todo dessa? Por que a gente aprende recursão então, professor? Porque existem problemas que só dá para resolver com o algoritmo recursivo. Não existe versão iterativa deles. Essa aqui é a grande parada da natureza. A natureza tem problemas cuja a forma de resolver não encontra uma iteração. Entendeu? Por exemplo, fazer caminho em grafos, fazer caminho em árvores. Alguns algoritmos de caminhos em árvores e caminhos em árvores só tem versão recursiva deles. Por aqui que pareça. Quer dizer, a versão iterativa seria tão absurdamente mais cara, mais idiota que ninguém nem cogita. A gente fala, não existe, a solução mesmo é recursiva. Então, mas vocês vão detectar muito isso aí quando vocês tiverem estrutura de dados 2. Aí vocês vão ver que, pô, aí vai fazer todo sentido do que eu estou falando aqui para vocês. Tá? Professor, por que o senhor sabe tanto disso aqui? É porque no meu doutorado eu trabalhei muito com uma técnica de aprendizado de máquina chamada programação genética. E ela trabalha fazendo evolução de grafos e árvores. E os algoritmos de grafo e de árvore são todos, na sua maioria, recursivos. Tá? Então é por isso que essa técnica aqui, recursão é uma coisa bem natural para eu trabalhar, porque é uma coisa que eu mais fiz durante um bom tempo, me causou muitos traumas. Bora voltar pro Fibonacci, professor. Vamos lá. Fibonacci. Quando o número do Fibonacci é 0, a resposta é 1. Quando o Fibonacci a resposta é 1 também. Beleza. E quando não for isso, aí tu fala assim, ó, a resposta vai ser Fibo de número. O Fibonacci, tipo, o Fibonacci de um número. Se o número for 0, é 1. Se o número for 1, é 1. Beleza. E se ele não for nem 0 nem 1? Então, é o Fibonacci desse número menos 1 mais o Fibonacci desse mesmo número menos 2. Esse é o Fibonacci.
Tu tá de brincadeira, professor. Não, não tô de brincadeira não, cara. Não é da França não, cara. É da FMG mesmo. É a FMG. Cara, lá em Minas é guerra, brother. É por isso que a galera toma tanta cachaça lá, tá? É guerra. Olha aí, galera. Fibonacci, professor. Tu tá de brincadeira. É isso aqui que é o Fibonacci? É isso aqui que é o Fibonacci, cara. Critério de parada. É 0, é 1. É 1, é 1. Se não, Fibonacci menos 1 mais Fibonacci número menos 2. Do número menos 2. Bora executar esse cara. Só pra gente fechar essa sessão recursão aqui hoje, tá? Então, vou pegar aqui o Fibo. Vou imprimir aqui. Lembrando, como é que a gente testa o algoritmo recursivo? Critério de parada. Fibo de 0. Ah, eu vou deixar esse vetor bem pequenininho, tá, galera? Depois vocês brincam com ele maior aí. Tá bom? É só para não ficar ocupando coisa demais aqui. Olha aí, Fibo de 0 é 1. Sempre começa a testar o algoritmo recursivo pelo critério de parada. Fibo de 1. Aí tu vem aqui. É 1 também. Fibo de 2. Aí a gente já sabe. Fibo 0, 1, 2. Fibo de 2 é a soma dos dois anteriores. Tem que estar 2. Já vou voltar para lá, Júlio. Tá aqui a função Fibonacci, cara. Ela não tem segredo. Ela é óbvio. Cara, basicamente tu vai mudar essa linha aqui em relação a fatorial, tá? Tu troca o nome da função. Porque aquilo que eu falei ainda agora. Os algoritmos recursivos são muito parecidos, pessoal. É o critério de parada passo recursivo. Critério de parada passo recursivo. Uma vez ou outra que vocês vão ver uma modificação no algoritmo como eu fiz aqui agora. Tá? Esse algoritmo aqui que eu fiz do sort, quando vocês forem estudar sei lá, o quicksort, vocês vão ver que, pô, lembra muito esse cara, porque o quicksort ele faz isso, ele vai operando quando terminou, quando terminou, o algoritmo parou. Então, tem essa característica dos algoritmos recursivos, vocês vão ver esses dois tipos que eu mostrei para vocês. Os que trabalham quando está desempilhando e os que trabalham quando estão empilhando as chamadas recursivas. Deixa eu voltar lá para baixo para a gente testar mais, cara. Fibo de 2, professor, tem que ser 2, cara. Professor, e Fibo de 3? Pô, Fibo de 3 eu acho que é 2 mais 1, é 3, né? Professor, e Fibo de 4? Aí começa a diferença. Fibo de 4 acho que é 5, porque é 2 mais 3. Olha, começou. Uma das coisas que o pessoal faz muito nesse negócio de Fibonacci é fazer isso aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Pega esse cara aqui, ó. Conte de 0, recebe 0. Até conte menor que, sei lá, os 10 primeiros números de Fibonacci, entendeu? Aí o cara vem e faz assim, ó. Deixa eu declarar o conte ali, né? Olha o que eu vou fazer agora aqui. Eu vou imprimir os 10 primeiros elementos da série de Fibonacci, entendeu? Vou salvar o cara. Olha aí, ó. 1, 2. Aí, o Fibonacci é mais legal quando a gente imprime. Como é que é? Separado por um espacinho. Pô, agora deixa eu lembrar, cara. Pô, como é que é? Volta, álgebra. Cadê a impressão de vetor aqui, cara? Vírgula, perfeito. Minha memória cache tá cansada hoje. Vamos lá. Pronto. Vai ficar bonitinho agora. Pô! Ah, professor, faltou um print line aqui. Foi mal. Tá aí, ó. Os 10 primeiros números da série de Fibonacci. Professor, não confio no senhor. Só pode ser um loroteiro, cara. Tá bom. É série de Fibonacci.
Tá aí, cara. Olha aí, bicho. Vamos ver se a gente fez certo, professor. Qual é o seu número? De 1 a 1000, cara. Tá aí. Eu fiz até o 55. Será que eu acertei, cara? Vou fazer até o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vou fazer até o 12, cara. Só pra tu dizer, ah, o professor Moisés tá de miguelice. Não, não, tá bom. Vou fazer até o 12. Tá aí, ó. 144. Então, Fibonacci. Agora, professor, olha a loucura. Quando tu pede pra fazer chamada recursiva, aí a parada dói. Olha aí, vamos ver rapidinho a impressão aqui que eu já quero começar com o struct agora. Daqui a pouquinho. Então agora eu vou imprimir a resposta, galera. Pode não fazer sentido nenhum o que vai acontecer aqui agora, mas vamos lá. É isso mesmo. Pô, vamos lá. Caramba, professor, virou para proteção de tela. É porque é a quantidade de chamada recursiva, galera. Tá aqui, ó. Esse cara aqui, para você fazer o rastreamento desse cara aqui é bem loucão, porque é só tu lembrar, quando ele vai fazer o Fibo, tipo, ele imprimiu aqui tudo certinho, né? 3, 1, 13, 21, 1, aí vai, cara. Nossa, meu irmão. É isso aí mesmo. Bora com calma. Só pensar o que é. Deixa eu até tirar essa impressão aqui porque ela não ajuda muito, não. É muita loucura mesmo. Fibonacci é um cara que é mais legal a gente vendo a. Eu já desenhei no quadro para vocês terem noção, né? Quando a gente vai fazer o Fibo de 3, pô. Na verdade, o Fibo de 5, por exemplo. Opa, deixa eu aumentar aqui. Fibo de 5. Fibo de 5, então, ele vai fazer o cálculo. O Fibo de 4 mais o Fibo de 3. Olha a matemática que a gente vai fazer uma expansão agora aqui, tá? Então, o que é o Fibo de 4? Troca. O Fibo de 4 é o Fibo de 3 mais o Fibo de 2. O que é o Fibo de 3, professor? O Fibo de 3 é o Fibo de 2 mais o Fibo de 1. O Fibo de 2, professor, quem é? É o Fibo de 1 mais o Fibo de 0. Quem é o Fibo de 2? A gente acabou de fazer aqui. O Fibo de 2 é Fibo de 1 mais Fibo de 0. O que é o Fibo de 3, professor? É tudo isso que eu fiz aqui, ó. De novo aqui, entendeu? O que é o Fibo de... Cara, é o Fibo de 2, mas... Então, vocês estão vendo a quantidade de chamadas recursivas até chegar no critério de parada? É por isso que fica isso aqui, ó. Ele vai imprimindo isso aqui tudo. Tá? A ideia é que quando você expande, ele vira somente um monte de fibos de 0 e fibos de 1, que são os critérios de parada, que é onde é a hora que o algoritmo para. Qual é a hora que ele não chama mais ninguém? Quando ele chega em 0 ou ele chega em 1. Tá? Então, vocês viram isso aqui, eu fiz a expansão só de um lado. Eu só fiz do Fibo de 4. Aí eu teria que fazer a mesma coisa do Fibo de 3. De novo. E o computador, galera, ele não nem cansa. Ele vai fazendo um por vez, cara. Na dele. Só que ele faz muito rápido. Tá? Por isso que a chamada recursiva é muito cara. Tá? A gente faz aqui para exercitar, tal, mas não é uma coisa que a gente deveria fazer de forma prática. Tá bom? Galera, é isso que eu queria mostrar para vocês na parte de recursão hoje, para a gente encerrar a introdução ao assunto, tá? Como é que a gente aprende recursão? Da mesmo jeito que a gente aprende a programar, cara, tem que fazer exercício. Daí vai aparecer uma listinha lá no CodeBench só de recursão para vocês, cara. Delícia para vocês brincarem pra caramba. Gosto de reforçar, galera, tentem fazer, não hoje ainda, cara, porque daqui a pouco eu vou botar a prova de vocês lá, entendeu? Até sexta-feira talvez eu esteja colocando lá, tá bom? Mas eu vou, assim, sempre que eu tiver alguma atualização, galera, eu vou botar lá, galera, WhatsApp, nova lista, não sei o que, papapá, eu vou botar o sininho lá no WhatsApp pra vocês. Pode ficar tranquilos. Legal? Pessoal, o que eu vou fazer agora? Agora a gente vai falar de struct, cara. Fala de struct.
Para falar de struct, a gente pode começar falando rapidamente da ideia do vetor. Tá? O que eu quero dizer com isso? Deixa eu limpar aqui a tela. Então é o seguinte, vetores, pessoal. Quando a gente fala de vetor, o que a gente... Vai cair matriz, coisas de matrizes e uma leve brincadeira aí com outros assuntos. É porque assim, eu gosto de passar assuntos passados junto com assuntos novos, tá? Então, mas vão ser 4, 5 questões, tal, bem direitinho, com assuntos variados aí para vocês se divertirem. Tentem fazer, galera, porque aquele negócio pode salvar a vida de vocês algum dia aí, caso vocês estejam precisando de dinheiro para viver. Recursão. Recursão não, vamos falar agora de... Deixa eu criar aqui agora, se mudar esse diretório. mkd struct. Struct. Go. Init mod. Vai ser o... structs. Barra... projeto. Pronto. Pô, cara, Go é mod init, né? Structs. Não, vai ser só struct. Struct. Go mod init. Acho que agora é isso aqui. Tô lembrando já, cara. Daqui a pouco vai ser umas coisas legais aí. Touch. Hello. Struct.go. Legal. Então, o que a gente já conseguiu ver aqui nessa situação toda que a gente trabalhou com matrizes e vetores? Lembra que eu falei para vocês que quando você acessa um elemento do vetor, você dá um endereço, aí vem um número de lá, 3. Ah, eu quero o cara que está na posição 5, aí uma string, vai vir uma string. Ah, eu quero o cara da posição 25, aí vem um 25. Agora, vamos supor o seguinte, que você está fazendo um trabalho, tipo... de censo, né? Você quer pegar o nome da pessoa, idade da pessoa, endereço da pessoa. Nome, idade e endereço. Tá, legal. Aí o que acontece? Se você for usar vetor, tu tem que usar 3 vetores. Tá, 3 vetores. Um vetor vai ser um vetor dos nomes, outro vetor vai ser o vetor das idades, outro vetor vai ser o vetor dos endereços. Aí o que você vai ter que lembrar? Você vai ter que sempre tomar o cuidado de todo mundo que está na posição 0 é a mesma pessoa. Tipo, tu quer saber o nome da pessoa que está no índice 0? Vai lá no índice 0 nome. Tu quer saber o endereço dessa pessoa, tu tem que ir no vetor de endereços no índice 0 e pegar aquela pessoa. Ah, o índice 0 é aquela pessoa. Se tu quiser saber a idade daquela pessoa, tu tem que ir no vetor de idades e pegar. Ah, o endereço daquela pessoa é o 0. Aí tu vai na casa 0 e pega. Então, tu tem que pegar sempre o mesmo endereço em todos os vetores para poder acessar uma pessoa só. Tu tem que acessar 3 vetores diferentes na mesma posição para tu pegar uma pessoa só. Só que já pensou a caca de alguém sem querer mexer em um dos vetores? O cara sem querer insere um cara, troca um cara de lugar, tal. Ele trocou um cara de lugar. Cara, tu pode... ou ele insere um cara e afasta todo mundo pra frente. Tu ferra tudo, porque tu vai errar o endereço de todo mundo, tu vai renderar o nome de todo mundo, vai... Aí o que acontece? Cara, alguém ficou pensando assim, pô, professor, ia ser muito legal se eu tivesse um vetor onde em cada casa do vetor tivesse tudo que eu quisesse de uma pessoa. Ele não tivesse separado em um monte de vetor. Seria legal se pudesse ter assim, mais de uma coisa no mesmo endereço. Coisas diferentes, entendeu? Eu falo, cara, pior que tem, cara, é um cara chamado struct. Então o struct é um tipo de dado que você cria. É um tipo pessoal. Tipo, a gente cria esse tipo de dados, tá? Então é um tipo que ele é heterogêneo, ele não é homogêneo, porque homogêneo é a mesma coisa. Então, o vetor, a matriz, eles são homogêneos, eles são todos o mesmo tipo de dado. Inteiro, string, char, tal. Booleano. O struct não, o struct é uma estrutura que tem várias coisas diferentes lá dentro. Pode ter nome, pode ter booleano, pode ter string, pode ter char, é um monte de coisa numa estrutura só. E a gente usa ela. E a gente pode fazer vetores de structs. Aí na casa 0, tem o nome da pessoa, o endereço da pessoa, a idade da pessoa, tudo na casa 0, entendeu? Mas é porque tu criou essa estrutura, esse cara que armazena as coisas, que essa forma de a gente organizar a parada direitinho. Então,
Bora ver como é que é em Go as estruturas, tá? Vamos lá. Olha, bacana. Então, aqui a gente procura aqui, ó, tipos, tal, ó, struct types. Olha, esse cara aqui que eu quero que a gente... Pointer, vocês vão ver depois. Function a gente já viu, map... Não, a gente vai ver struct agora. Olha aí como é que é o struct, cara. Então, uma struct... Os vetores de Python, Rafael, eles têm uma outra característica diferente de struct, tá? É porque Python é uma linguagem orientada a objeto, então tu vai ver que os objetos no Python, a gente pode ver eles como fossem como vetores. Mas a gente está falando realmente aqui de uma coisa chamada struct, porque não é característica dessa linguagem ter esse negócio do objeto, tá? Então olha aí, ó. Essa aqui é uma estrutura com uma struct com 6 campos. Ela tem um campo x e y, tem um campo u, tem um campo underscore, feio pra caramba isso aqui. Tem o campo a e o campo f. Olha o interessante, um dos campos da struct pode ser uma função, professor. É uma função. É, pode ser uma função, cara. Que doidão, tá? Então você pode fazer struct de tudo que é tipo. Bora criar uma struct bem bobinha, tá? Então assim, esse cara aqui eu vou chamar um struct de... Deixa eu ver aqui. Chover, papapá, lá, coisa bem simples. Vou pegar esse cara aqui e a gente vai fazer o seguinte. Bora criar uma struct. Vamos abrir aqui. Não, deixa... Obviamente, primeiro eu tenho que abrir aqui um open. Golang struct, hello struct. Tá aqui, cara. O que eu vou fazer primeiro? Deixa eu pegar aqui um cara bobinho pra gente começar. Sempre gosto de começar de caras que já estão funcionando, né? Vamos por hello struct aqui. Vou imprimir, deixa a matriz aí, que eu acho que eu vou usar ela para inicializa. Vou tirar o soma, o troca, deixar o main aqui. Deixa esse cara aí e tal. Vou deixar esse cara aqui, o Corel Struct aqui. Tá, papapá. Às vezes eu tenho que definir um tipo antes ou depois. Não. Tá, já vi como é que é o struct aqui. Agora eu vou pegar um exemplo aqui. Deixa eu só ver se eu posso definir o struct aqui. A gente define... É porque assim, tem várias formas de a gente fazer isso aí, tá? Como eu gosto de comentar com vocês. Então esse cara aqui eu vou chamar de idade. E esse cara aqui eu vou chamar de... nome. Idade é putaria, Deus. Foi mal, cara. Nome. Não, string. Tá aí. Essa é a struct aí. Deixa eu ver se eu consigo dar nomes pra ela. Vamos lá, vamos voltar aqui rapidinho. Struct. Eu queria dar um nome pra esse cara, brother. Pra poder reaproveitar ele toda vez que eu quiser. Deixa eu ver. Microserviço. Type, beleza. Point, function type, signature. Interface é muito legal, né, cara? Tu é doido. Tá, vamos lá. Exemplos de uso de struct em Golang. Go by example. Eu gosto disso aqui, cara. Vamos ver se vai rolar. Eita lasqueira. Sem querer eu abri um negócio aqui que travou todo mundo. Function, tá aqui. Type person. É uma struct. Tá aqui. Esse aqui que eu queria ver. Cara, tá muito... Pô, vou pegar esse exemplo lá. Joga todo aqui pra mim, cara. Entendido. Mas eu... tradução na original e... sai fora. Muito obrigado. Tá aqui, cara. Ele já me deu tudo que eu queria. Vamos pegar esse exemplo aqui do Go. Vamos lá.
Obviamente a gente vai fazer pequenos ajustes aqui para esse negócio não ficar zoado demais, porque a forma como esses caras programam aqui é muito louco. Vamos lá, então ele criou uma struct chamada pessoa. Ele colocou aqui tipo person. É um tipo, você vai criar um tipo, é o seu tipo. Você, eu quero criar um tipo aí. Então você vai criar um tipo chamado pessoa e ele vai ser implementado com a struct que tem um nome e a idade. Exatamente aquilo que ele estava querendo fazer agora aqui, tá? Aqui, obviamente, ele criou uma função que cria pessoas, tá? Mas ele está usando um ponteiro aqui, eu não vou fazer isso agora, tá? Então, qual é o legal aqui que a gente vai fazer agora? A gente vai criar variáveis, trabalhar nesse negócio aqui com pessoas desse jeito aqui. Só que ele está usando referência aqui, eu não quero mexer com isso aqui com vocês ainda não, tá? Isso aqui vocês vão ver só período que vem e tal, um negócio mais bacana. Deixa eu ver se tem aqui onde que ele criou esse cara novo, new person, não vou usar esse cara. Print line, person age. Tá aqui, cara. Esse aqui tudo eu vou tirar fora. A gente vai começar com esse cara aqui. Vai ser o seguinte, vou chamar de professor. Vai ser do tipo person. Eu acho que é assim que vai funcionar. Eu acho que vai ser assim que vai funcionar. Deixa eu tirar esse dog daqui, tá daqui. Vamos trabalhar primeiro no cara fraco, cara. No cara fraco. Vamos lá. Aí person, professor do tipo person. Vamos ver se vai ser desse jeito aqui que vai rolar. Deixa eu ver se vai funcionar do jeito que eu quero aqui. ST. Printline dog, recebe struct. Eu acho que vai rolar, cara. Professor do tipo person. Eu posso fazer isso aqui. Printline sname. Vamos ver se vai funcionar esse cara aqui primeiro. Vamos ver, né, cara? Tirar esse cara daqui também. Vou deixar o cara bem simples. Bora ver o que vai rolar aqui. Go, run, hello, struct. Name person, attend statement, não. Eu tenho que ver como é que eu declaro só esse tipo aqui, cara. Deixa eu ver como é que eu faço mais exemplos aqui. Structs são mutáveis. Type person. É que eles não gostam de declarar variáveis. Eu gosto de declarar os tipos antes de usá-los, cara. Deixa eu ver se eu vou encontrar aqui alguém que faz isso bonitinho. Função nova pessoa. Ele tá usando o mesmo cara que eu tô usando aqui. Deixa eu ver se eu vou usar. Alguém vai usar um cara diferente aqui. Tal. Não usou. Pra tu ver como a galera, né? Guia sobre Rocket City, digital, struct no Go. Vamos lá. Tô fazendo aquele negócio que eventualmente a gente tem que fazer, galera. Vamos colocar aqui. Só que eu não tô querendo que a variável seja. Eu quero um exemplo onde o cara não definiu antes de usar. Password, struct sem linha, péssimo, agree, proceed, conclusão não. Vamos lá, devagarzinho, vamos lá. Tem muitos exemplos aqui. Var pessoa person, cara. Vamos lá. Muito bom, né? Gabriel, cara, sempre matando. Talvez, hein, Gabriel, tenha errado mais coisas do que isso aí. Vamos lá. Tá aqui, professor, né, cara? Quando o erro é do tipo de impressão, que o problema já foi, né? Foi o Rafael. Muito obrigado, Rafael, cara. Foi a minha mente que zoou. Tá aí, funcionou. Professor, cara, o senhor tá muito zoado. Eu tô muito zoado mesmo, cara. Acho que eu tomei um pouco café hoje. Então vamos lá. Qual o objetivo então da parada aqui? Declarei uma estrutura onde esse cara aqui, agora você vê que não fica com uma palavra diferente. Você dá o nome que você quer para esse cara, tá? E esse cara pode ter todos os campos que você quiser. O mais legal é que você pode construir coisas que imitam o mundo real baseado nisso aqui. Como assim, professor?
segue a minha ideia, cara. Olha lá, vamos supor que alguém chega pra te pedir um jogo. Cara, faz um jogo pra mim, cara, tal, não sei o quê. Tu veja que eu vou fazer esse jogo bem modularizado pra aproveitar as coisas, tal. E eu vou usar uns tipos meus aqui pra fazer a parada, tá? Então, vou fazer um exemplo simples aqui. Vou usar um exemplo de avião, cara, tá? Tipo avião. Vou colocar o tipo plane aqui. Tá? Aí tu vai modelar um avião como se fosse uma struct. Pô, professor, cara, quando você aprende a modelar, você pode fazer muita coisa. Vamos lá. O avião, o que eu vou fazer? O que o meu avião vai ter que ter? Eu vou fazer uma modelagem de um avião, tá? Como é que vai ser a modelagem do meu avião? O meu avião vai ter o nome, na verdade vai ter um modelo, vai ter um serial, que vai ser string também. E ele vai ter ele vai ter um atributo chamado motor, que é assim, motor 1, vou colocar motor esquerdo, que é um boolean, e vai ter o motor direito. Boolean. Então o que eu quero dizer aqui, tu pode fazer de conta que esse cara aqui é um avião. E tu pode criar o avião com os status que tu queres com ele. Depois fazer tipo. Aí tu pode colocar aqui assim o atributo velocidade. Aí tu coloca aqui. Coloca int pra te começar a nossa brincadeira, tá? Aí beleza, esse cara aí, ele é a representação do teu avião no teu simuladorzinho lá no teu jogo que você tá fazendo, tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar então agora um avião. Assim, um avião que eu queira. Vou colocar aqui o Barão Vermelho. Aí, pô, o Barão Vermelho vai ser. A minha variável Barão Vermelho, ela vai ser do tipo plain. Legal. O que eu quero fazer com ela agora? Bem, eu quero inicializar ela, pô. O Barão Vermelho. Eu quero inicializar ela com uma estrutura de avião. Aí uma coisa que eu posso falar para vocês que às vezes facilita, né? É você criar a estrutura desse jeito aqui, ó. Você copia de novo esse cara aqui, ó. Aqui para baixo, ó. Depois que vocês aprenderem o lint, vocês vão mandar bem isso aqui. Tu vai colocar sempre assim, ó, o modelo, aí tu coloca ponto e vírgula, aí qual é o modelo que tu vai falar? Pô, deixa eu colocar aqui, modelo do avião Barão Vermelho. Guerra. Papapá. Tiro avião foi o Albatroz D, cara. Tá aí, pô. Número de série 78. Não quer subir a pintura vermelho brilhante. Tá. Então, Albatroz D é o nome do nosso avião. Porra, professor, você sabe isso de história. Claro, cara. A história é muito legal. O modelo, cara, vai ser o Albatroz D, cara, no modelo do meu avião, cara. O serial dele, cara, número de série. Porra, tá aqui o Barão Vermelho, maluco. Cara, mas volta lá que eu quero pegar o serial do avião, cara. Depois vocês vão atrás do Barão Vermelho, cara. A história dele é muito legal. Beleza. Motor esquerdo. Cara, o motor esquerdo vai começar. Assim, quando a gente cria um avião, em tese, ele é um avião que começa com os motores desligados, cara. Não é muito bom você sair um avião da fábrica, cara. Gabriel, cara, com essa aqui você pode fazer qualquer coisa, cara. É letiva para fazer jogos, para fazer insanidades, cara. Você vai poder fazer muitas coisas aqui com esse conhecimento que vocês estão adquirindo nesse momento aqui no curso. Olha aí a parada. Eu criei um avião chamado Barão Vermelho, cara. Bora imprimir pedaços dele. Agora vamos imprimir pedacinhos dele e depois vamos imprimir ele todo, tá? Então, tu vai pegar aqui o avião, o Barão Vermelho, e vai imprimir somente o modelo dele. Esqueci alguma coisa. É que eu também não sei se o Go vai permitir que eu inicie uma variável assim, cara.
É que eu sempre esqueço que o Gol é o Gol, cara. Será que ele permite eu fazer isso aqui que eu tô fazendo aqui? 19. Function main. Será? Struct, plane, modelo, velocidade. Linha 33, cara. Será que eu termino? Eu tenho que botar aqui, cara, a chave? Não sei, vamos ver. É. Coisa do Gol, cara, coisa do Gol. Tá aí. Ele imprimiu, cara, ó. Imprimiu somente o modelo. Beleza. Aí, olha a brincadeiras que a gente pode fazer, né? Tu pode imprimir, tu pode fazer, tipo assim, isso aqui é um funcionário. Nome do funcionário, nome, sobrenome, nome completo, data de nascimento, tá lá, endereço, chave. Você pode criar várias coisas nesse cara. Aí o legal, você pode sair criando vetores de structs, que é uma coisa que a gente vai ver só semana que vem, na segunda-feira, tá? A gente vai fazer vetores com structs dentro, que a gente pode criar mini bancos de dados. Cara, aí vocês vão aprender a fazer a busca, cara. A gente vai fazer a busca, tipo, a gente cria um vetor cheio de pessoas dentro e tu fala, cara, me retorna todo mundo que tem o nome de todos os alunos que tem dentro que nasceram antes de 2011. Imprime todo mundo. O Gabriel, isso me lembrou um pouco o objeto em JavaScript. Não é coincidência não, tá? Os objetos de JavaScript são as structs do C, são as structs do Go, tá, Gabriel? É uma forma da gente implementar esse conceito de objeto de diferentes formas. O conceito de objeto ele já existe. Antes de ter, assim, quando você programa orientado a objeto, você tem umas outras coisas a mais, que é encapsulamento e tal. Mas esse conceito de modularizar, fazer as coisas, já existe há muito tempo. Tipo, eu falei para vocês que a primeira linguagem que eu aprendi na minha vida foi Lisp. É uma linguagem funcional. Depois eu aprendi Pascal, que é uma linguagem procedimental, não é uma linguagem funcional. Depois eu aprendi a orientação a objeto e foi quase que sozinho, eu aprendi Java, tá? Aí, sim, mas eu já, tipo, Pascal, eu aprendi, depois eu aprendi C, aprendi módulo e tal. E essas linguagens já usavam esses conceitos aqui, só que eles não tinham as coisas que a orientação a objeto tem, que é herança, que é polimorfismo, que é atributo, assim, o atributo protegido, tal, essas coisas todas. Mas esse conceito aqui, ó, é desde a década de 70, desde que a linguagem C existe, esse conceito aqui existe. Por isso que é bem legal a gente aprender eles. Olha o que eu acho bacana a gente aprendendo isso aqui. Quando é que você monta um pequeno simulador dessas coisas aqui? Você criou o avião aqui, cara. Aí vamos supor o seguinte, que você quer fazer um método, uma função chamada ignição, entendeu? Então a gente vai fazer uma função chamada ignição. Deixa eu pegar aqui uma função qualquer aqui. Tá aqui. O que essa função vai fazer? Cara, essa função ela vai dar ignição, ela vai ligar os motores do teu avião. Caraca, hein? Olha lá. O que você vai receber aqui? Você vai receber um avião, cara. Do tipo plane. Cabocão, hein, professor? É, isso mesmo. Aí o que você vai fazer aqui? Você vai trocar o valor do atributo avião, ponto, motor esquerdo, recebe true. Avião, ponto, motor direito, recebe true. Olha aí, cara. Aí você faz. Tu ainda pode fazer um migué, cara. Tipo, que migué, prof? Faz um migué, cara. Faz um migué. O migué é legal quando faz assim, ó. Caraca, hein? Sou simulador, hein? Tu é doido, bicho. Olha aí. Aí o que você vai fazer aqui agora? Entendeu? Tu vem aqui no avião. Professor, olha a insanidade, hein? Olha a insanidade, entendeu? Tu pega aqui o método ignição, ponto. Aí o que tu vai passar pra ele? Tu vai passar o barão vermelho, cara. Tá? Bora ver o que vai acontecer. Eu não sei, galera. Eu tô fazendo isso aqui de primeiro. Eu nunca fiz isso aqui. De primeiro. Só pela zoeira. Caraca, meu irmão. Ele ligou o motor do avião, bicho. Não, pessoal, isso é mentira, cara. Não. Vou fazer o seguinte. Eu vou imprimir o avião inteiro aqui. Só pra ver se é verdade. Lá vai. Uou! Que isso, professor?
False, pô. O que aconteceu aí no motor pra true aqui? Vamos tentar descobrir o que aconteceu. Pode ter sido que, ao passar esse cara pra cá, esse valor aqui era como é que é o nome? Foi copiado por parâmetro. A gente vai tentar descobrir agora como é que funciona e tal. Deixa eu tentar fazer um print aqui desse cara. Avião, não, vem imprimir o avião aqui. Eu não estava querendo fazer isso, mas talvez eu tenha que ensinar vocês passagem por referência. Eu vou ter que ensinar passagem por referência pra você. Vai ficar pra segunda-feira mesmo. Eu vou ter que fazer o quê, cara? Tava bem aqui o exemplo. Cadê? Person, name string. Retorna uma nova pessoa. Dog. True. Volta aqui. Muita mão que eu vou descobrir já já com vocês. Essa coisa maravilhosa que eu vou fazer aqui. Pera aí. Tá aqui, type struct. Ele fez o exemplo que eu queria aqui e tal. Ponteiro para estrutura. Lá eu vou ter que fazer esse negócio com vocês, cara. Que tristeza. Definindo métodos, ponteiro, receptando. Cara, eu vou ter que passar uma referência aqui, cara. Vamos lá, meu irmão. Galera, o curso de vocês vai ficar mais gostoso agora, olha. Nó. Tá, papá. Vai ficar muito louco, cara. Deixa eu ver aqui. Função, func person, update mail. Esse cara aqui eu tenho que passar um e-comercial aqui, cara. Tem que passar um enderecinho, Nossa, cara. Boas notícias pra mim, notícias não muito boas pra vocês, galera. Vocês vão ter que aprender um pouquinho sobre ponteiros no IP, cara, pra gente aprender struct. Que delícia. Ei, zoeira. Calma. Vai ser legal. Vai ser muito legal, cara. Vai ser muito legal. Olha, bacana. Então vou tirar daqui. Vou tirar aqui o print line do avião, tá? Então o que aconteceu? Deu o comando ignição, passei o meu barão vermelho e imprimi o cara. Agora ele tá, ó. O motorzinho dele tá ligado, pô. Show de bola. Ei, professor, salva o cara aí. Pronto, agora ele salvou o cara. Aí você pode fazer o seguinte, pô. Você pode criar um método acelerar, cara. Como é que é assim, professor? Acelera, pô. Tu passa o avião. Quando você acelera, pô, o que você vai fazer, cara? Aí você incrementa a velocidade, pô. Você vai pegar a velocidade, avião.velocidade, recebe avião.velocidade, mais, sei lá, 10 km por hora e tal, entendeu? Aí você faz um barulhão assim, do tipo... assim, um M ficando bem... Tipo, daquele barulho assim de aceleração, cara. Porra, professor, esse simulador tá ficando insano, hein? Olha aí. Fiz a ignição. Olha, fiz a ignição. Agora eu vou acelerar, cara. Acelera, professor. E tô passando... deixa... Pô, professor. Aumenta a fonte aí, né? Foi mal, galera. Nem vi que vocês não estavam vendo. Ó. E liguei o avião. Acelerei o cara. Vou imprimir o avião para ver que ele tá acelerado, tá? Deixa eu ver só se eu tô recebendo aqui o endereço de avião, tá na memória, beleza. Olha aí, cara. Uau. E a velocidade dele, ó, 10, cara. Motor ligado. Pô. Professor, dá pra gente colocar lógica nessas coisas? Dá, cara. Vamos fazer o seguinte. Bora tentar checar se eu tentar acelerar e o avião tá com o motor desligado. Se pelo menos um dos motores estiver desligado, não pode acelerar o avião. Porra, professor,
Eu acho que faz muito sentido isso que o senhor falou, cara. Ninguém acelera o avião com o motor só. O avião tá no solo, pô. O avião tá desligado, vai cair, vai morrer. Ei, não vamos falar nisso. Mas vamos fazer botar uma lógica na parada. Se. Aí tu coloca lá. Avião. Avião, ponto. Avião é. Avião, ponto. Motor esquerdo. Se o motor esquerdo. Vamos lá. Qual é o cara que, se basta um ser falso pra tudo ser falso? É o Andy, né, galera? Pô, é o Andy. Se motor esquerdo e motor direito, avião. Motor direito. Direito. Se isso aqui acontecer, galera, o que acontece? Professor, eu preciso colocar C igual a falso? Não. O motor esquerdo já é o valor booleano. Então, se esse cara for falso, ele já vai entrar, ele já vai cair no falso. Se esse cara for falso, se os dois forem verdade, os dois estiverem ligados, aí que a gente incrementa a velocidade do avião. Ó. Tá? Se não, você não faz nada com a velocidade e você imprime. Motores desligados. Olha aí, tá começando a surgir uma ideia aí, professor. Tá começando a surgir ideias, cara. Então, se o avião do motor direito e motor esquerdo estiverem ligados, ambos forem true, aí esse cara aí é o cara que a gente quer. Pessoal, a gente ainda tá encostando na... Tipo assim, lembra que eu falei pra vocês, eu vou ensinar pra vocês o básico que vocês precisam pra fazer as coisas até quarta-feira da semana que vem. Depois as aulas vão ser de conteúdos opcionais, tá? Eu vou ensinar a gente a usar struct dentro de struct, pra gente fazer o simulador desse avião, onde o motor vai ser uma struct. Vai ser muito legal, cara. A gente vai fazer um monte de coisa bem divertida aqui, fazer um simulador de coisas, a gente vai fazer joguinho e tal. Porque eu gosto de a gente criar um projetinho junto, programando com essa linguagem de forma bem simples, pra gente entender como é que é a dinâmica de pensar e ser criativo na hora de fazer uma coisa, tá? Olha o que vai acontecer agora aqui. O acelera, do jeito que está aqui, eu não sei, eu não errei nenhuma coisa muito tosca aqui no código, ele vai funcionar direitinho. Se eu não errei nada muito tosco. O que é eventual. Vocês já perceberam que eu erro pra caramba, né? Então, vamos lá. Beleza, ele acelerou direitinho, só que olha o que eu vou fazer dessa vez. Eu não vou dar ignição. Olha... Motores desligados, cara. Não deu ignição, cara. Não acelerou, cara. Não teve lógica, professor. Não dá pra acelerar se o cara tá desligado, cara. Entendeu? Você ainda podia fazer uma coisa muito engraçada, tipo, você tentar dar ignição 2 vezes e ele avisou, o motor já tá ligado, ele não tenta ligar de novo, entendeu? Dá pra fazer muita coisa legal aí. Tem o acelera, aí pode ter o desacelera, você pode fazer, tipo, ter o altímetro que mede a altitude, subir, descer, ele mexe a altitude do avião. Qual é o ponto da brincadeira toda aqui? É vocês entenderem duas coisas. Structs, elas servem para guardar coisas que a gente quer lembrar de algo que a gente está modelando no nosso problema. O que é essa coisa que a gente quer lembrar? São as características das coisas. Tipo, você vai fazer um programinha que ele é uma nota, tipo você vai fazer tipo uma aplicação pequenininha de notas, lembretes, tá? Aí por que você vai ter? Tem que ter um título, vai ter que ter um campo, vai ter que ter a data que você cadastrou a nota, vai ser a data que você quer que até que data aquele negócio tem que ser. Você coloca as coisas que você quer que aquela parada tenha que você precisa lembrar. A struct serve para isso. E você não precisa fazer um vetor para cada. Você pode fazer você pode criar uma struct que ela tem tudo e você pode fazer depois vetores onde cada cara do vetor é uma struct. Bem legal. Dá para fazer isso. Outra coisa que você pode usar as structs para fazer é para guardar o estado de alguma coisa. Tipo máquinas, ela tem estado, né? O ligado, desligado, funcionando. Sei lá. Tô pensando aqui. O carro, ele pode estar parado, ele pode estar em movimento, pode estar acelerando, ele pode estar frenando, ele pode estar voando, sei lá.
Imagina o que você quiser aí. Então, outra coisa que você pode usar para usar structs é para guardar o estado de uma coisa no momento que ela está naquele momento no programa. Tá? Tanto que a gente usa muitas structs para guardar o estado dos jogos, tal, aquele negócio todo. Francisco está perguntando aqui, aquelas árvores de decisão precisam de struct? Depende da implementação, Francisco. Normalmente eles vão usar árvores. As árvores, como a gente implementa em C, elas são pequenas estruturinhas. E elas vão ter o valor, aí vai ter o nó esquerdo, vai ter o nó direito para ela caminhar. Ela vai guardar os endereços. Dando um pequeno vislumbre do que vocês vão brincar comigo na semana que vem, o que eu quis dizer com esse negócio desse asterisco aqui? É porque é o seguinte, Go parece um pouquinho com a linguagem C nesse ponto aqui, tá? O que eu quero dizer? Quando você... Lembra que quando a gente cria um slice, a gente sempre... Se a gente pegar aqui no Matrix aqui, tá? Lembra quando a gente faz o make lá do slice, a gente sempre cria um Ezinho comercial? Não. Quando a gente está fazendo o print das variáveis, tal, a gente está fazendo leitura. Quando a gente está fazendo leitura de teclado. Cadê aqui o Algebra Vector? Inicialize a leitura. Tem um cara aqui que a gente lê. Toda vez que a gente faz uma leitura, a gente tem um e-comercialzinho, né? Como é que o estudante vai encaixar no trabalho sobre matriz? Vocês já vão entender, cara. Vocês já vão entender. Pela forma como a gente vai trabalhar a recursão nesses caras aqui, tá? O algoritmo base ele vai envolver isso aqui, tá, pessoal? Deixa eu ver como é que a gente faz a leiturinha aqui, cara. Selection.go. Cadê? Pô, eu fiz isso antes, né? Tá aqui, print. Tá, tudo bem. Depois eu vejo como é que eu faço isso com mais calma. Tá aqui, scan ln, ó. Tá vendo quando tu dá scan, tu tem que colocar o e-comercial na frente da variável que tu tá dando scan? Isso vocês já entenderam rápido, né? Imagino que não é novidade pra você. Vai fazer o scan, tem que ter o e-comercial lá na frente da variável, tá? Por que tem esse e-comercial? Porque quando tu tá lendo esse cara, tu não tá jogando exatamente para a variável, tu tá jogando para o endereço onde essa variável tá. O scan ele pede isso, como o scan para funcionar, ele não pede uma variável, ele pede um endereço de uma variável. Parece ser coisas iguais, mas não são coisas diferentes. Um é o endereço, o outro é a variável em si. Tipo, tu tem uma latona gigante onde você joga coisa e outro, a localização onde essa latona tá. O scan, ele não quer a lata, ele quer o endereço onde a lata está, porque ele vai lá sozinho, onde a lata estiver, e coloca a coisa lá. Quando a gente está trabalhando com structs, aí tem uma coisa que a gente vai ter que começar a ficar mais assim, à vontade, tá? E essa é uma das razões do trabalho de vocês não ser individual, tá? É que quando a gente usa métodos que manipulam os structs, a gente não passa o struct, a gente passa o endereço aonde ele está. Olha aqui, ó. Eu fiz a ignição. Onde eu passei? Eu não passei o avião Barão Vermelho, eu passei o endereço, ó, coloquei o e-comercial na frente, aonde o Barão Vermelho está. Aí ele... Show de bola, cara. Mesma coisa aqui. Por quê? Porque esse é um cara muito grande, tá? É um cara muito grande, então a gente passa o endereço dele. O cara que... Agora, quando você chama um método que você passa o endereço, você tem que avisar para aquele método, cara, tu não vai receber o maluco não, tu vai receber o endereço dele. Como é que você diz que você vai passar um endereço de alguém? Você coloca o asterisco na frente. Quando você fala plane, aqui eu vou passar um avião inteiro para ti. Quando você coloca asterisco, eu vou passar um endereço onde fica um avião. Então, em structs, a gente vai trabalhar passando os endereços para os métodos, e os métodos, no caso aqui, as nossas funções e procedimentos, vão trabalhar recebendo os endereços desses caras. Aí o algoritmo continua igual, atua do mesmo jeitinho aqui, tá? Então, esse aqui vai ser a grande sacada aqui de como a gente vai brincar. Galera, lembrando, hoje é introdução a struct. Professor, eu vou dominar struct agora? Não, cara, é a primeira vez que tu tá vendo. Não é esperado que tu vá dominar isso de primeira. Mas é esperado que você tenha ficado curioso sobre isso, ter achado engraçado esse exemplo que eu dei aqui do avião, de ter dado a ignição, de eu ter acelerado, tal, aquele negócio todo, para vocês verem as possibilidades de coisas que a gente pode fazer. Você pode fazer métodos que passam por um cara e imprime se ele tem um certo atributo ou não, ou imprime somente certos atributos que a gente já viu aqui e tal, e assim em diante, tá bom?
Galera, esse era o objetivo da aula de hoje, mostrar fazer essa introdução ao Struct para vocês. É um negócio muito legal, muito maneiro, vocês vão se divertir pra caramba. E os exemplos que eu vou dar disso aqui vão ser nessa linha, tá? O que vai acontecer? Na semana que vem, a gente vai voltar a falar de matrizes e a gente vai começar a falar do algoritmo de Laplace, tá? Porque ele vai misturar um pouco essas duas coisas que a gente andou fazendo aqui. Tanto quanto o algoritmo recursivo, quanto um pouquinho de struct. Mas vocês não vão precisar, em tese, se eu não me engano, não usar struct para esse cara, tá? Struct eu queria mais apresentar para vocês aqui como é que é, porque é para vocês se divertirem brincando com ele durante alguma coisa. Mas não é algo que eu acho que eu vou precisar pedir para vocês em algum trabalho para fazer. Para mim, o trabalho que vocês têm que fazer mais é pensar em matrizes, pensar em recursão, que são os assuntos mais, tipo assim, os últimos assuntos da disciplina que a gente precisava ver. Tá legal? Galera, obrigado a todos pela presença na aula de hoje. Daqui a pouquinho o vídeo já vai para o YouTube, aí eu aviso para vocês lá no curso e relaxem. Amanhã à noite, às 8 da noite, abre a provinha. A provinha não, né? Gosto de falar a avaliação de desempenho de vocês, de como é que tá na parte de programação desses últimos assuntos que a gente viu aí. Tá legal? Vou encerrar a gravação. Obrigado a todos.